Reforma da Previdência passa por novo debate com a presença de Rodrigo Maia e Paulo Guedes. Veja o que pode mudar na aposentadoria dos professores e a análise feita na Comissão de Educação. E ainda, vira lei a proposta aprovada pelo Congresso que mudou a forma de funcionamento do cadastro positivo. O presidente da Câmara e ministro da Economia debatem reforma da Previdência. Acompanhe. E agora, Brasil? Este foi o sugestivo título de um debate que reuniu nesta segunda-feira o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Depois da conturbada visita do ministro à CCJ da Câmara na semana passada, o evento desta semana, promovido por um grupo de comunicação num hotel em Brasília, foi mais sereno e marcado por questões técnicas apontadas pelo ministro, que criticou o que para ele é o tripé dos gastos públicos: previdência, máquina pública e juros da dívida. O resumo desses 40 anos de história é que tem um vilão nesses 40 anos: é o descontrole dos gastos públicos. E coisas que eram virtuosas começam a parecer defeituosas. Gastar o dinheiro com saúde e educação é virtuoso. Carimbado, indexado, etc. Hoje, todo mundo fala, poxa, será que é isso mesmo que a gente quer? Salários é a mesma coisa. Salários, em geral, indexados, num tempo de inflação, muito virtuoso. Hoje, será que a gente quer que esteja tudo vinculado, indexado? O presidente da Câmara defendeu uma perspectiva impessoal da reforma da Previdência e disse ainda que pretende adotar uma nova postura na condução da reforma na Câmara. Continue defendendo a matéria em qualquer ambiente que eu possa fazê-lo. Agora, eu não tenho mais as condições que eu tinha até um mês atrás de ser um articulador político. Por isso que eu posso responder o seguinte: se o governo quiser votar no dia 15 de junho, a pauta está dada. Se o governo vai ganhar, você pergunta para o ministro Onyx. Eu perdi as condições, e jogando de forma bem aberta aqui, de cumprir um papel porque fui mal compreendido. Vamos falar sobre a aposentadoria dos professores das escolas particulares. Eles têm regras especiais. Hoje, eles precisam cumprir uma única condição: ter 25 anos de contribuição se for professora e 30 anos de contribuição se for professor. A proposta unifica esse número. Homens e mulheres vão ter que contribuir por 30 anos. Além disso, haverá outro requisito: uma idade mínima. Hoje, ela não existe. Agora será de 60 anos, também para homens e mulheres. Para quem já está no mercado de trabalho, há 3 opções. A primeira é de uma idade mínima. Ela começa em 51 e 56 anos e sobe até chegar aos 60 anos para homens e mulheres. A segunda opção é a dos pontos. O professor terá que somar idade e tempo de contribuição e atingir um mínimo. Esse número também sobe. No final, mulheres vão precisar de 95 pontos, os homens de 100. A terceira opção serve apenas para quem já está muito perto de se aposentar. Eles terão que pagar um pedágio de 50% sobre o tempo que falta. De acordo com a proposta em debate, cada um vai ter que escolher a opção que for melhor para si. Minha sugestão é: pegue um papel e coloque tudo na ponta do lápis. Vá no nosso canal do YouTube, reveja esse vídeo, vá pausando se for necessário. Mas e aí, as contas acabaram? Não. Se você tiver escolhido a primeira ou segunda opção que eu falei anteriormente, o quanto você vai receber também muda. A conta começa com o tempo mínimo de contribuição. Quem pagou o INSS por 20 anos tem direito a 60% da média de todos os salários que recebeu ao longo da vida. A partir daí, cada ano de contribuição dá mais 2 pontos percentuais na média. Para chegar aos 100%, vão ser necessários 40 anos de contribuição. Atenção, hein? Essas regras aí valem para os professores que têm carteira assinada. Se você é servidor público, trabalha para o estado ou para o município e é professor, você ainda tem que cumprir outras 2 regras. A primeira delas, pelo menos 20 anos no serviço público. E a segunda, pelo menos 5 anos no cargo. A proposta mexe com os benefícios especiais que hoje
são garantidos aos professores. E isso cria, é lógico, um debate político. Nós vamos defender que as regras permaneçam as que são atuais, não havendo mudança no sentido nem da idade e também do tempo de contribuição. Nós temos uma profissão que ela é altamente diferenciada, especializada. Nós temos um foco que a educação tem que ser realmente a prioridade do nosso país. Eu acho que do jeito que veio a proposta do governo, é o jeito como eu pretendo que ela seja mantida. Eu penso que o país está quebrado, eu penso que a gente tem que reformar para valer, todo mundo vai ter que dar sua dose de sacrifício e é claro que aqueles que podem contribuir menos, vão contribuir menos. O Congresso é feito exatamente para resolver esse tipo de conflito, com um debate público e com um resultado construído pelo voto da maioria. Numa audiência pública na Câmara, representantes dos professores ameaçaram entrar em greve contra a proposta de reforma da Previdência. A Comissão de Educação da Câmara recebeu representantes de sindicatos de professores para debater a proposta de reforma da Previdência. Para os sindicalistas, as mudanças são inaceitáveis. Eles criticaram tanto a unificação do tempo de serviço em 30 anos para homens e mulheres, como a criação de uma idade mínima de 60 anos, também para professores e professoras. Eles ainda consideram dura demais a regra de transição e ameaçam entrar em greve. Não retirando a proposta, dia 15 de maio vamos estar parando todo o país na perspectiva de avançar pela justiça, pelo direito do conjunto dos profissionais da educação. Deputados defenderam mudanças no texto da reforma. Eu acho que faltou diálogo, sentar, discutir as reais, graduar, porque o professor, no momento que ele vai chegando no ensino médio, talvez ele tenha mais condições de um tempo maior, mas colocou toda a educação básica igual, professor da educação infantil, professor do ensino médio, como se os trabalhos fossem iguais. São os ajustes necessários, por isso que está aqui no Congresso. O governo manda, agora nós vamos fazer o ajuste e, se Deus quiser, vamos ter uma reforma justa e que contribua um pouco com o país. O representante do Ministério da Economia destacou que os professores pesam principalmente no déficit dos estados, porque são quase 1/3 de todos os servidores públicos estaduais. Mas disse que a proposta de reforma é técnica e pode ser modificada pelos parlamentares. O Congresso Nacional ele tem toda essa responsabilidade de fazer o debate sobre o assunto. O que foi colocado foi uma análise mais técnica de tentar equilibrar a questão da transição com a necessidade de não só a economia, mas o equilíbrio das contas, o equilíbrio autorial da Previdência. Agora, cabe ao Congresso fazer essa análise do que seria melhor para a sociedade, já que eles são os responsáveis, são aqueles que estão aqui para esse tipo de debate. Duas medidas provisórias devem ser analisadas esta semana pelo plenário da Câmara. A primeira é a que trouxe condições que permitiram a venda de duas empresas controladas pela Eletrobras, a Amazonas Energia e a Companhia Energética de Alagoas, leiloadas em dezembro do ano passado. A outra medida provisória extingue uma empresa criada por um acordo entre Brasil e Ucrânia em 2003 para lançamento de satélites comerciais na base de Alcântara, no Maranhão. Nenhum lançamento foi feito, mas a empresa custou mais de 480 milhões de reais aos cofres públicos brasileiros. Desde 2015, o governo tenta romper com a parceria. Ao fazer a extinção da Cyclone Space, o país pensa, já vem trabalhando, como eu disse, desde 2016, 2017, uma consolidação de novos tratados. Agora, vamos demandar que esses tratados passem aqui pelo Congresso Nacional e serão apreciados também pelo Congresso Nacional. E sim, poderemos falar sobre as salvaguardas tecnológicas, poder falar sobre a perspectiva que são oferecidas para o Brasil. Além das medidas provisórias, os deputados também podem votar projetos de lei no plenário. Um deles é o que permite o uso de equipamentos eletrônicos para monitorar agressores de mulheres, garantindo que fiquem afastados das vítimas. Um exemplo é o botão do pânico, que já funciona no Espírito Santo e pode ser levado para todo o país. O botão do pânico é um aplicativo, que mulheres que estão hoje com medidas protetivas recebem. O agressor vai ficar com a tornozeleira
E essa sala, essa central de monitoramento acompanha tanto o movimento do agressor pelo aplicativo, né, e pelo sistema da tornozeleira, como também a vítima. Se a vítima se sentir ameaçada ou se a central de monitoramento perceber através da tornozeleira do agressor que ele está tentando se aproximar da vítima, ela será comunicada através desse aplicativo. É uma forma da gente fortalecer cada vez mais a medida protetiva e evitar os casos de feminicídio. Outras propostas que também podem ser discutidas são a criação de regras para o lobby e aqui coloca o CPF, o cadastro de pessoas físicas, como o único número para identificar um cidadão nos bancos de dados de serviços públicos. A intenção é reduzir a burocracia. O que acontece hoje é que, dependendo do órgão público que você vai para requerer um serviço, né, seja para renovar sua carteira de habilitação, para pegar uma segunda via de uma identidade, são pedidos diferentes documentos para que você possa provar que você é você. E o que a gente quer fazer é no nível estadual e municipal, aquilo mesmo que foi feito através de um decreto da Presidência da República recentemente, que no nível federal transformou o CPF como o único documento necessário para que qualquer órgão público identifique o cidadão. Duas frentes parlamentares de amizade com países em desenvolvimento foram lançadas na mesma cerimônia. A primeira é a Brasil-BRICS, que engloba Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os parlamentares defenderam a instalação de um Banco dos BRICS no Brasil para fomentar os investimentos. A segunda é a Brasil-China, que tem o objetivo de ampliar os laços culturais e comerciais entre esses dois países. O deputado Fausto Pinato vai comandar as duas frentes. Ele lembrou que o Brasil tem balança comercial favorável com a China. Temos que trabalhar muito para abrir novos setores, como os americanos, né, Israel e tal, mas não esquecer daqueles que já são grandes parceiros do Brasil. No caso da China, os árabes não entrar em conflito, né, que tem algumas brigas que não são nossas. Foi lançada a Frente Parlamentar Mista em defesa dos direitos dos povos indígenas. O objetivo é debater as principais demandas das aldeias, como demarcação de reservas, saúde, educação e sustentabilidade. Essa frente parlamentar mista em defesa dos direitos dos povos indígenas, ela tem o objetivo justamente de trazer para cá, para o Congresso, um grupo de deputados e senadores para fazer frente ao retrocesso e ataque que os povos indígenas já estão sofrendo. Nós estamos aqui com um grupo de 219 deputados federais e 29 senadores que fizeram adesão a essa frente, e esse número é um número bastante expressivo, porque vão estar discutindo uma temática que é tão importante para o Brasil, que é o direito dos povos indígenas. Também foi lançada a Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa. O principal objetivo da frente é ajudar os empreendedores a ampliar os negócios e gerar mais empregos. 98% de todas as empresas do Brasil é micro e pequena empresa. Então não precisa dizer do valor que tem para a economia do Brasil. Esse ano nós estamos focando no crédito. Nós aprovamos na Câmara, aprovamos no Senado. O presidente vai fazer a sanção nos próximos dias. Por quê? Para reduzir juro. É muito caro a forma de tomar dinheiro em banco e o microempresário sofre muito com isso. Nós acreditamos que o Brasil, neste ano, vai conseguir aprovar a tão sonhada, tão esperada, tão necessária reforma tributária, reengenharia tributária, simplificadora, tecnológica, de inclusão social, para fazer o Brasil crescer e prosperar. Destrava Brasil é o sistema tributário que vai ser o mais moderno do mundo. Mudanças aprovadas por deputados e senadores no cadastro positivo passam a ser lei. As alterações foram sancionadas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou nesta segunda-feira a lei que cria o chamado cadastro positivo. A nova lei entra em vigor daqui a 6 meses. Os defensores dizem que ela ajudará a reduzir os juros cobrados de clientes que pagam as contas em dia. Um estudo do Banco Mundial aponta que a nova regra vai reduzir em 45% a inadimplência no país
porque as instituições que emprestam dinheiro terão seus riscos reduzidos. O estudo diz ainda que a lei deverá movimentar a economia, injetando R$ 1 trilhão nos próximos anos. O deputado Efraim Filho, que é o presidente da Frente Parlamentar Mista do Comércio, Serviços e Empreendedorismo, elogiou a lei do cadastro positivo. A concentração bancária hoje deixa à margem do processo de crédito uma grande parcela da população que não tem conta em banco, mas paga em dia o seu celular, o seu aluguel, sua conta de energia. Então isso passa a ser reconhecido como uma pessoa que, mesmo estando no mercado informal ou sendo um empreendedor individual, ela consegue honrar seus compromissos e assim terá acesso a mais crédito a um juros menor. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã.